Olá, meus queridos, tudo bem contigo? Que a paz do Senhor possa reinar onde você estiver. Hoje, gostaria de trazer uma palavra para vocês que está lá em Mateus 13. Mateus é um dos evangelistas que falam, que narram sobre a vida de Jesus durante a sua estadia aqui na Terra, durante o tempo em que ele esteve aqui na Terra. E em Mateus 13, nós temos um momento em que Jesus fala algumas parábolas, né? E se a gente olhar todo o capítulo de Mateus 13, que ele é um pouquinho extenso, mas é de muito profundo, a gente vai perceber que Mateus, ele, nesse capítulo em específico, ele fala sobre semente, sobre plantio, sobre um terreno bom, sobre um semeador. Ele fala de todas essas nuances. Nós temos em Mateus 13. E há muito tempo a gente vem falando, a gente escuta falar, mesmo aqueles que de repente não têm muita intimidade com a palavra, já ouviu falar da parábola do semeador, já ouviu falar do fruto que pode dar 30, 60 e 100 por um, se for um terreno bom, mas se não for um terreno muito bom, ele vai se perder. Nós conhecemos esse texto, mas hoje eu não quero falar sobre esse texto que é tão conhecido. Hoje eu vou falar de apenas 3 versos. O primeiro verso que eu quero falar está lá em Mateus 13, no verso 44. Lá, Jesus ministra aqueles discípulos que estavam ali, aquela multidão, de que ele compara o reino dos céus a um tesouro que um homem encontrou em um terreno, e quando ele encontrou aquele tesouro, ele se alegrou muito. Ele pegou aquele tesouro, escondeu dentro daquele terreno, saiu alegre, contente por ter encontrado aquele tesouro, e vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Que coisa maravilhosa! Essa comparação, muitas vezes eu fiquei assim, meu Deus, por que ele comprou um terreno? Por que ele não pegou o tesouro e foi-se embora, se mandou com aquele tesouro? Ele poderia pegar aquele tesouro, mas esse verso 44, ele não fala só da questão do reino, ele não fala só da questão do tesouro em si, mas ele traz também uma mensagem importante sobre a dignidade, sobre honestidade. Veja, quando ele faz o comparativo daquele tesouro, nós temos tantos filmes, né, que falam de piratas que vão atrás de tesouros, e a gente vê aquele Piratas do Caribe, né, que fala de vários tesouros. Observe que todos aqueles homens entram naqueles barcos e vão em busca do tesouro. Eles não estão muito preocupados com o que tem naquelas terras. Eles não estão muito preocupados se vão usurpar aquele tesouro, se vão roubar de alguém. Eles simplesmente vão em busca daquele tesouro, vão em busca e fazem de um tudo para ter aquele tesouro. A gente sabe, eu estou falando aqui de Piratas do Caribe, que é um filme que eu creio que muita gente já assistiu, e a gente percebe que são vários homens voltados com ganância para poder pegar aquele tesouro, e geralmente é ouro, é joia, é tudo deste mundo, né? Só fazendo alusão nesses Piratas do Caribe. Mas esse aqui de Mateus 13, 44, esse verso, ele diz que o homem viu aquele tesouro, que ele se alegrou em ver aquele tesouro, e ainda assim ele escondeu o tesouro bem escondidinho, saiu daquele campo, daquele terreno, vendeu tudo, deu o seu tudo, todas as suas posses, e comprou o terreno todo. Veja que ele não foi e roubou aquele tesouro. Ele simplesmente comprou. Esse é o comparativo que o Senhor Jesus ele fez nessa mensagem, e tocou muito meu coração, porque eu não entendia. Foi aí que eu pedi ao Espírito Santo para trazer esse entendimento para mim, do que é que dizia aquilo ali, do que aquilo ali significava. E como eu estava falando sobre o comparativo do filme dos Piratas do Caribe, né? Quantos de nós, muitas vezes, nós queremos
tanta coisa desta terra. Quantos de nós desejamos, ansiamos, nós queremos ter uma faculdade, nós queremos ter a melhor casa, o melhor carro, as melhores roupas, roupas de marca, nós queremos viajar, conhecer o mundo. Somos assim. E veja, isso não é pecado, não é isso que eu estou dizendo. De fato, não é pecado. É muito bom você ter uma formação acadêmica, é muito bom você viajar, conhecer o mundo, sabe? É muito bom você ter uma casa confortável, é muito bom você ter um carro confortável. Eu particularmente sou apaixonada por carro e assim, às vezes venho com o meu missionário, eu chamo o meu carro de missionário, né? Então eu venho com o meu missionário às vezes na rua e aí fico namorando vários carros que eu acho lindo, sabe? Eu tenho esses anseios, esses desejos que somos nós. Mas esse tesouro que está nessa passagem, e é bem clara, Jesus fala assim que é o reino que é esse tesouro, o reino dos céus. E por muito tempo nós ficamos buscando coisas desta terra. Mesmo aqueles que creem em Cristo Jesus, creem muitas vezes, se ajoelham e pedem tantas coisas desta terra. E aí, em uma outra linha, outras pessoas entendem que o dinheiro é uma maldição, que prosperidade é uma maldição. Veja, alguns pensam que só a prosperidade dessa terra é que diz que a gente é do Senhor. Outros tantos não querem nem falar em prosperidade. Por quê? Porque são os dois polos. Mas o reino dos céus, ele não traz isso pra gente. Na verdade, a palavra diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor, a devoção que a gente tem. A gente abre mão de tudo, não sabe assim, entre viver um bom relacionamento, um bom casamento com alguém simples, eu opto por exemplo, me casar com uma pessoa que não tem uma boa índole, que não é essas coisas todas de pessoa, eu falo de pessoa, personalidade, de quem é, por quê? Por causa do dinheiro, é só um exemplo. Então muitas vezes a gente serve, nosso coração, nossa mente, ela está totalmente servindo ao dinheiro. Aí você pode dizer assim, não, eu não faço questão de dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu não ligo para dinheiro. Mas se alguém mexer em qualquer coisa sua, se alguém chegar em sua casa com um sapato sujo e pisar no seu tapete, o mais humilde que seja, você vira uma fera, uma fera. Você tem amor. Não é o dinheiro, mas é alguma coisa que para você é uma riqueza. E sabe, nessa parábola, Jesus traz essa riqueza, a riqueza que vem do reino dos céus. Interessante que quando Jesus, depois que ele foi tentado, os 40 dias, que ele foi batizado por João, ele diz assim, ele começa a pregar, ele começa a dizer assim, arrependei-vos, pois o reino é chegado. Há um processo de arrependimento, há um processo de mudança de mente para a gente crer que Cristo é de fato Deus, Ele é o Deus e Ele foi o nosso Salvador, é o nosso Salvador. Eu digo foi porque Ele passou por todo o processo de crucificação, porque Ele pagou um alto preço e o preço que Ele pagou foi seu próprio sangue. Então por isso que eu digo assim, ó, Ele salvou, de fato Ele salvou. A palavra ela afirma que sobre toda a pisadura, todo o processo de Jesus até chegar à cruz, Ele nos reconectou com Cristo, nos reconectou com Deus, na verdade. Ele nos trouxe redenção. Aquilo que estava escrito de dívida para mim e para você, dos pecados que nós praticamos até agora e os que porventura viemos a praticar lá na frente, Ele pagou naquela cruz, há pouco mais de 2000 anos atrás. Difícil é entender isso. Mas aí Ele veio, há um pouco mais de 3 anos que Ele ficou, Ele veio, contou algumas parábolas. Seus discípulos diziam, por que tu falas conosco somente por parábolas? Por que tu fala com as pessoas somente por parábolas? E Ele diz muito claramente para os seus discípulos, para os seus chegados, que aquilo ali era para cumprir
uma profecia que estava lá em Isaías, de que muitos iam escutar, muitos iam ouvir e não iriam entender. E que justamente por isso ele falava em parábolas. Mas os seus discípulos, aqueles que creram nele, aqueles que tiveram a convivência com ele, quando iam perguntar a ele, ele sentava, catava todo mundo em um lugarzinho fechado e explicava, trazia luz. Ele trazia luz, trazia entendimento para aqueles discípulos. Então, foi a mesma coisa que aconteceu aqui comigo nesse verso 44, porque eu não entendia. Por que que não pegou o tesouro, Deus? Por que que não pegou o tesouro e se mandou? Por que que tem que vender tudo? Porque há uma coisa na palavra e que muitas vezes a gente parece que esqueceu. Há algo na palavra. E a palavra vinda do próprio Jesus fala em arrependimento. Arrependimento, quando a gente fala assim arrependimento, muitos já pensam assim em, eu preciso pedir desculpa para alguém? Ai meu Deus, eu tenho que levantar a minha lista de erros? Achando que o arrependimento é somente isso. Mas o arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de cultura. É você abandonar, é você reconhecer que o homem que você é na carne, aquele homem que vivia antes de conhecer a Deus, aquele homem, ele tem que morrer como Jesus morreu na cruz. É uma simbologia, mas ele de fato precisa morrer. Sabemos que a nossa carne, ela continua ativa, operando. Nós sabemos que essa carne, que é o nosso primeiro Adão, a Bíblia fala que esse corpo, né, que nós temos, o templo que nós temos, é o nosso primeiro Adão, né? E por conta do pecado de Adão, nós viemos com essa mancha também do pecado, porque ele escolheu, lá em Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não, até então, até ele comer daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vivia sobre toda a orientação de Deus. Total orientação do Senhor. Aí quando Jesus fala assim, olha, é preciso se arrepender. É preciso nascer de novo, porque quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. O próprio Jesus falou isso para Nicodemos e está falando isso para nós. Nós precisamos abandonar a nossa velha natureza. Nós precisamos escolher, seguir de volta para viver com a árvore da vida que é Cristo. Nós temos que ter essa decisão dentro de nós. E sabe, uma das coisas que traz essa questão do tesouro, do porquê eu não pegar somente o tesouro, do porquê eu não pegar somente assim, olha, Cristo e Cristo, e não comprar e não abrir mão daquilo que eu sou para viver e ter posse. Eu não sei se a palavra certa é posse, mas ter esse lugar, ter essa legalidade, talvez eu acho que a palavra melhor se encaixe, legalidade de dizer, olha, esse tesouro é meu, eu tenho acesso a esse tesouro, eu de fato me arrependi, eu vendi tudo. Quando o vender tudo fala sobre isso, sabe? Fala sobre um lugar em que você tem que abrir mão de quem você é, você tem que abrir mão de quem você achava que era, de toda a sua arrogância, de toda a sua torpeza. Você tem que abrir mão de todo o seu orgulho. Você tem que reconhecer não somente que você errou com algumas pessoas, mas que ainda que você tenha tido uma vida super, ultra, mega power, daquela pessoa que não bebe, porque a gente tem isso, né? Eu não bebo, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, né? A gente faz aquele redoma de qualidades, né? E por ter essas qualidades, nos achamos melhores do que os outros. Soberba, orgulho, nós temos muito isso. E Jesus fala dessa rendição, sabe? Por mais que você tenha toda uma educação, por mais que você tenha sido educado dentro dos moldes e tenha seguido aquela educação direitinho, há um lugar
que só temos acesso se nós encontramos com Jesus, se nós nos arrependemos, se nós abrimos mão do nosso eu, da nossa velha natureza, de quem nós achamos que somos, para viver o novo de Deus. Vivermos o novo de Deus. E o novo de Deus é nascer da água e do Espírito. O novo de Deus é encontrar, é ter esse encontro de luz com Jesus, porque Ele é a própria luz. E sabe, é você ver aquele tesouro, é você ouvir Jesus, alguém falou de Jesus para você, você pegou as escrituras, leu e uau, que fantástico, o Senhor mesmo se aproxima de você, o Senhor traz revelação para você, e você, uau, que Deus é esse? Eu reconheço que Ele é o único Deus, eu reconheço que de fato Jesus é Deus. Você entende, você enxerga aquele tesouro, mas e aí? Como é que eu faço para me manter presa a esse tesouro? Eu preciso abandonar as obras mortas, abandonar o meu passado. E não é abandonar pessoas, muita gente, às vezes a gente confunde isso, mas é abandonar o nosso passado, abandonar aquilo que a gente achava que era, para entrar nesse novo, crer em Cristo Jesus e ser batizado na água, para arrependimento, para proclamação e do Espírito. Esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele nos traz a revelação da palavra, ele nos traz o entendimento da palavra. E por que a gente tem que comprar, vender tudo, abrir mão, né? Abrir mão de, olha, eu achava que eu tinha conhecimento, eu me lembro que quando eu me converti era isso, eu achava que eu tinha conhecimento de tudo, né? E sabia de tudo, eu era boa. E Deus falou assim, olha, bom, tudo bem, você quer me conhecer, você quer se relacionar comigo, porque conhecer, muitos conhecem, né? Você fala de Jesus em qualquer roda, meus irmãos, meus queridos, olha, chamando de irmão, meus amigos, você fala em qualquer roda, até quem não crê em nada, quem não crê em Deus nenhum, ele sabe quem é Jesus. Então, saber quem é, conhecer, né? Conhecer de vista, conhecer de longe, muita gente já conhece, muita gente. Muita gente não crê, mas muita gente sabe de um Jesus, sabe desse Jesus. Nós temos várias teorias sobre Jesus, mas esse conhecer que a gente está falando aqui, essa coisa de, olha, eu vou comprar o terreno, é assim, eu vou comprar o terreno, ele agora, eu passo a ter posse dele. Então aquele terreno eu vou cuidar, eu vou conhecer aquele terreno, eu vou andar por aquele terreno todo. Veja, eu queria aquele tesouro de fato, mas eu quero conhecer toda a terra que está com aquele tesouro. Porque eu tenho que me relacionar com Jesus. Esse relacionamento com Jesus é que vai me trazer a consciência de quem, de fato, quem eu era, as obras mortas que estão em mim e quem eu sou nele, a minha identidade nele, de filho de Deus. Lá em Colossenses 1, fala que ele nos transportou do império das trevas e nos lançou no filho do seu amor, que é Jesus, no reino do filho do seu amor. E aqui a gente está ouvindo que o reino é como um tesouro, que quando você encontra, o homem se alegra de fato. Gente, encontrar com Jesus, ouvir alguém falar um testemunho do seu encontro com Jesus, ou apenas ler ali as escrituras, aquilo dá um júbilo, traz um gozo, traz uma alegria. Mas só alegria não basta, só ouvir a palavra e de repente, no primeiro problema que acontece, você é sufocado, você abandona a palavra. Ou até você recebe, passa por um tempo alegre, contente, caminhando, mas começa a chegar os problemas. Começa a chegar a realidade da vida para todos nós. Mas como você não tem esse relacionamento, como você não tem, na verdade, como você não deu tudo que era de terreno para essa semente germinar, os espinhos, os embrólios, o amor ao dinheiro, o amor muitas vezes a imoralidade, a tantas outras coisas. Essa coisa de que eu não vou passar problema, e se for para eu ficar com esse Cristo,
passando problema, eu prefiro ficar sem, porque não tem, entre aspas, regras. Porque a gente acha que, né, são regras. Eu não tenho que abandonar, eu vou continuar a ser quem eu sou. Que nada, vou abrir mão. Não, então você coloca seu amor, seu coração, sua vida nesses espinhos e aí a palavra é sufocada. Mas esse terreno onde está esse tesouro é um terreno amplo. Sabe por que ele é um terreno amplo? Porque também lá em Colossenses fala que Jesus é a plenitude de tudo. Por causa dele, para ele, nós fomos formados. Por causa dele, para ele, são todas as coisas. Através dele, tudo foi formado. Entenda, Jesus. A nossa cultura, que é a cultura do céu, é cristocêntrica. Jesus no centro. Se eu coloco a minha vida no centro, se eu coloco o meu estudo no centro, se eu coloco o meu casamento no centro, se eu coloco qualquer coisa no centro, você sai desse relacionamento, sai da presença, muitas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pega o trono que é de Cristo e coloca qualquer outra coisa nesse trono. E aí é sufocado. Mas o que eu quero dizer para você é que esse reino é um tesouro que traz alegria. Este reino é um tesouro que traz vida e vida em abundância. Esse verso, eu gostaria de discorrer mais coisas sobre ele, porque eu estou só dando as pinceladas. Mas esse tesouro, que é o reino dos céus, que é Jesus, há um preço que ele pagou e foi um preço de sangue, foi um preço alto, para que eu e você tivéssemos esse acesso. E há algo que nós precisamos sim fazer, que é nos arrepender. Nós abandonarmos a cultura do mundo, não mais nos amoldar, não mais nos conformar com as coisas deste mundo, um mundo que jaz no maligno, o sistema mundial. Eu não gostaria de falar sobre o tempo. Eu sei que a pandemia está acontecendo, não só a pandemia, surtos de dengue, surtos de tanta coisa. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de vida para você, porque Jesus foi muito claro. Ele disse que nós íamos ter todo tipo de aflição, todo tipo de aflição. Só que ele nos dá uma palavra de, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. E ele dá essa questão do bom ânimo. E mais ainda, ele traz essa paz. Então, do jeito que você está, do jeito que eu estou, se eu corro para Jesus, se eu me entrego para Ele, se eu me arrependo, se eu abandono as coisas do sistema deste mundo, se eu vendo tudo o que eu acho que eu sou, para poder ter acesso a esse tesouro. Sabe, o vender é você dizer assim, olha, não é vender, eu não estou falando de dinheiro, de riqueza. É, sabe, você dizer assim, não, há algo mais profundo, há algo a mais além desta terra, há algo a mais além deste tempo. Tem um Deus que nos garante eternidade. Jesus nos garante eternidade. Jesus nos dá uma alegria, a alegria do teu Espírito Santo, em meio a tanta tempestade, em meio a tantas notícias ruins. Ele é essa alegria. E nós temos que ter a nossa bússola sempre alerta, e a nossa bússola é Cristo, é o Espírito Santo dentro de nós. Para ter esse Espírito Santo dentro de nós, acho que um dia desse eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas mas como é ter esse Cristo, esse Espírito dentro de nós? Já adianto, quando a gente se arrepende e crê em Jesus, nós somos batizados com esse Espírito. Então a minha palavra hoje, arrependei-vos e crede, porque Jesus é Deus e o reino chegou. Esse reino foi Jesus, sabe? A sua obra já foi toda completa.
Ele já deixou escrito para nós, ele trouxe as revelações para nós. A justiça, ela já foi feita por Jesus. O problema é que a gente quer pegar o tempo de Deus e colocar dentro do tempo do homem, o nosso tempo, porque ele, por sua misericórdia, ele nos deu esse tempo. Esse é o problema. Então nós achamos que nós não podemos ter uma vida difícil, que nós não podemos ter uma vida que passe tribulação. Só que Jesus disse, olha, você vai ter tribulação. Então o que é que eu e você temos que fazer? Aonde está teu coração, aí está o teu tesouro. O meu tesouro é Cristo, o seu tesouro é Cristo. Então seu coração, e quando eu falo de coração, não é só sentimento, mas é sua alma, seus pensamentos, o seu foco, sabe? As suas vontades, tudo tem que estar em Jesus. Que Ele é esse tesouro. Ele é esse tesouro. E é interessante porque a palavra afirma que Ele é esse tesouro que nos dá alegria. Porque o homem saiu com alegria. E sabe por que ele não só pegou o tesouro? Porque ele não estava só querendo a porta. Ele não estava só querendo aquela riqueza que ele encontrou, que era preciosíssima. Ou seja, ele não estava só querendo, trazendo aqui para o reino, não é só a salvação. Eu quero me relacionar com quem me salvou. E para eu me relacionar, se eu pego esse tesouro e saio escondido, eu já estou todo errado. Porque era um tesouro que, em verdade, era de outro alguém. Se a gente for parar para analisar dessa forma, né, em termos de terreno, eu precisei comprar aquele terreno. Eu precisei dizer, sim, Senhor, eu creio em Ti. Sim, Senhor, me arrependo. Olha, eu não entendo muito bem da palavra, eu não entendo muito bem do que eu tenho que me arrepender. Olha, minha vida está tão despedaçada. Olha, não, eu tenho tudo, eu não entendo, eu não consigo entender o que eu tenho que fazer. Mas de uma coisa eu sei, que se eu me relacionar contigo, se eu conhecer esse terreno, de onde está esse tesouro, esse terreno deve ter até mais tesouros, porque esse terreno é tudo. O que eu quero dizer para você, Jesus não quer uma parte sua, Jesus não quer o seu coração, Jesus não quer um pedacinho da sua unha. Quando a gente vem para Ele, é tudo. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo. Ele abriu mão, um Deus, 100% Deus, Ele abriu mão da sua deidade para caminhar conosco, para cumprir uma obra, um chamado. E esse chamado era impossível que nós, enquanto homens, pudéssemos cumprir. Ele cumpriu toda a lei do Antigo Testamento e nos deu uma nova aliança através do seu sangue. Foi nessa nova aliança, foi nesse testamento aberto que esse terreno foi manifesto para nós, que é o reino dos céus. Ele nos tira do reino da treva, filhos da treva, e nos enxerta no reino do teu filho, do filho do seu amor. E significa que eu vou precisar tirar de mim tudo aquilo que ainda é do outro império, da cultura da terra, da cultura do mundo, para que essa cultura do céu, para que esse tesouro, ele flua, ele se manifeste de dentro para fora. E o tesouro estava naquele terreno, sendo alimentado por aquele terreno. Eu quero estar naquele terreno e ser alimentada por aquele terreno. Essa é a ideia. Que o Senhor possa te abençoar e que essa palavra possa te trazer vida, que essa palavra possa te trazer, possa ser um start para que você comece a entender quem é Cristo, o que é o reino e principalmente quem você é. Porque em Cristo nós somos chamados filhos de Deus. Em Cristo nós somos chamados de sacerdotes. Longe de Cristo, a palavra é clara, somos filhos das trevas. E não podemos esconder isso. Eu não posso em um vídeo como esse esconder isso. Somos filhos das trevas. Ainda que para vocês isso seja uma ofensa,
Ainda que você avalie que você tem tudo, sem Cristo você não tem absolutamente nada. Tudo que aquele homem vendeu com alegria, em Cristo, se for comparado a Cristo, não era nada. Não era nada. Abrir mão do que eu era para viver a minha identidade verdadeira, original, que veio de Cristo, requer muita coisa. É difícil, viu? É muito difícil. Muitas coisas. A gente tem que abrir mão dos nossos gostos para poder colocar Cristo no centro. Mas olha, vale a pena. Tem valido a pena. Eu sei, com tudo isso que está acontecendo, que é triste, a gente se abate às vezes. Nós somos algumas pessoas próximas, né? Estão vivendo momentos difíceis por causa de tudo isso que está acontecendo. E não é fácil. Mas eu digo a você que a palavra de Deus está se cumprindo. Os tempos estão se cumprindo. E eu me alegro por crer em um Deus que disse assim, olha, tudo vai passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Porque foi isso que aconteceu, que está acontecendo. Está se cumprindo. A palavra dele. A palavra dele. Então, ele é fiel a si próprio. E eu me alegro com a fidelidade que Deus tem sobre todas as coisas. Me traz mais segurança. Parece doido, né? Mas me traz mais segurança saber que esse Deus que eu creio, tudo que ele falou, se cumpre. Ainda que a minha alma oscile, ainda que a minha alma vai se cumprir. Que Deus abençoe, que eu oro para que o bálsamo de alegria do Espírito Santo, independente de como você está, eu oro para que esse bálsamo derrame sobre você. Eu oro para que o bálsamo do Senhor Jesus, o sangue de Jesus, te cure, te livre do pecado, que haja arrependimento e que te cure. Que as tuas feridas sejam assim embalsamadas, não sei se a palavra certa é essa, com o amor do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.